Bom, doutor Maldo, o senhor tem acompanhado a situação do Rio Grande do Sul, né? Muitas pessoas fazendo campanhas, e o Rio Grande do Sul realmente está numa situação complicada, né? Minha solidariedade, e acredito que também da Mix, Com certeza. a todos os gaúchos, pessoas dignas, honradas, um estado produtor maravilhoso. Mas essa tragédia é mais uma das tragédias anunciadas. O Brasil vive o problema das mudanças climáticas, que é um tipo de discurso, não vou entrar nessa discussão. Mas, por exemplo, uma cidade ou uma região periférica de qualquer centro urbano que tenha um rio, igual Brumadinho, por exemplo, você tem que ter preocupação com tudo que possa vir a acontecer e projetar os piores cenários que possa causar dano à população. E no Rio Grande do Sul, a quem tem toda a minha solidariedade, fui lá no Parque do Povo, contribuí com produtos de limpeza para que a Defesa Civil entregue aos necessitados. Vejo que tem muitos aproveitadores da tragédia do Rio Grande do Sul, pedindo dinheiro e desviando dinheiro, desviando produto, mas isso é um outro problema. Mas as autoridades do Rio Grande do Sul, pelo que eu verifiquei na semana passada toda, elas não previram o que poderia acontecer. O Rio Grande do Sul tem 3 universidades, grandes universidades, universidades respeitadíssimas. Nunca fizeram nenhuma previsão, mesmo com as emergências climáticas. Chuva em excesso no Nordeste, chuva aqui imprudente, chuva em todo lugar. E não fizeram um protocolo de evacuação. E ali é um setor muito complicado, A né? cidade, ela é feita no nível do rio. Qualquer subida do rio, eu costumo dizer o seguinte: essa enchente nunca tinha sido na proporção que ela está sendo em Porto Alegre e Canoas. Eu conheço Porto Alegre e eu conheço Canoas. Cidades fantásticas, um povo maravilhoso. Ocorre que, repito, o dano poderia ter sido menor. Se as autoridades, se o governo do estado, se o prefeito de Canoas, que é uma prefeita, se o prefeito de Porto Alegre tivesse um sistema de previsão meteorológica. Lembra quando a gente fala aqui do Parque do Povo de hidrologia? Sim. Hidrologia? Eles não preveem nada. Eles vivem no mundo da academia. E o burocrata do governo do estado, o burocrata do município, esse infeliz que ganha dinheiro público, se servindo do que é público e não servindo o que é público, ele simplesmente pega aqueles dados, coloca lá numa planilha, faz de conta, ó, recebido. Como se não tivesse consequência na vida das pessoas. Então, as autoridades, elas falharam grandemente, autoridades em geral, Sim. em não prever que poderia ter tido essa catástrofe que o povo rico e pobre, que ela não escolheu ninguém, está afetando hoje, e os animais inclusive, os coitadinhos, eu vi ontem, abandonados, sendo resgatados pelas pessoas da proteção dos animais, etc, etc. Bom, tragédia anunciada, aqui em Presidente Prudente tem a questão do Parque do Povo. Sim. Há muitos e muitos anos a gente vê a questão, às vezes chove um pouco mais, já vimos agora recentemente alguns carros já se perdendo. Olha, eu moro em Presidente Prudente há 60 anos. O Parque do Povo é problema desde 1993, quando ele foi feito pelo Walter Lemes. E era aberto. O professor Agripino com Alfredo Penha, quando desbarrancou, a chuva desbarranca. Eles resolveram colocar tubos ármicos. A dívida está lá na Prudente até hoje.
de quem mexeu com terra, 93. Estamos em 2024. Ainda a prefeitura deve a questão do Parque do Povo. Além da desapropriação, que também deve, que foi feito pelo Walter Leme e Constantino. Mas nunca houve uma previsão de futuras enchentes. E o que ocorreu? Tudo bem, canaliza aberto, que é o ideal, ou canaliza fechado, tubo ármico. Perfeito. Só que não fizeram o estudo da vazão, os engenheiros muito fracos. É o engenheiro local, no sentido de que não, isso aí você tem que pegar um profissional, uma empresa de engenharia, que é altamente especializada em hidrologia, em canalização ou céu aberto. Você está vendo aí o Parque do Povo, a prefeitura está condenada desde 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, para contratar uma empresa, não é contratar, perdão, para abrir uma licitação para contratar uma empresa. Esse prefeito atual já pediu 4 vezes a prorrogação. Eles não conseguem fazer sequer um projeto. Então, a água vai continuar ocupando o seu espaço no Parque do Povo. A água vai continuar ocupando o seu espaço lá em Porto Alegre. A água vai ocupar o seu espaço em todas os bairros periféricos das grandes cidades, porque os pobres, o que eles fazem? Eles vão construir nessas áreas próximas aos rios, porque lá eles são menos incomodados. Com esse volume de enchente, eles não têm dinheiro para ir para Minha Casa Minha Vida ou receber uma moradia. Por mais que se faça, o déficit habitacional é muito grande. E o governo prefere dar dinheiro para as emendas, para os deputados e senadores, colocar na emenda PIX, que você não sabe nem com o que é gasto, do que fazer moradia para a população de baixa renda. Então, o que ocorre? Essas pessoas todo ano são vítimas de enchentes. O rio sobe, alaga a casa dos coitados. Em São Paulo isso é uma tragédia. E não se resolve, né? O problema não se resolve. São os políticos. Eles não têm projeto para a população, principalmente a carente. Eles têm um projeto para eles. O deputado federal, ele pensa no esquema dele. O senador pensa no esquema dele. Os prefeitos pensam no esquema da minha reeleição. Governador, no esquema da minha reeleição. É uma catrefa, para não falar outro nome.